Você se considera alguém poupador ou alguém investidor? Ou você não sabe a diferença entre os dois? Se não sabe, fique comigo. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou David Sarueira, seu anfitrião. Esse é o nosso canal e aqui falamos sobre desenvolvimento pessoal, finanças pessoais e também desenvolvimento profissional. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para discutirmos mais um pouco sobre os nossos conceitos básicos a respeito de conhecimento, habilidades e atitudes. E vamos falar hoje sobre a diferença entre aquele que se considera poupador e aquele que se considera investidor. Mas antes de entrarmos exatamente no assunto, convido a conhecer os outros vídeos do nosso canal e conhecer também as nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa também nos seguir e ter acesso aos novos vídeos assim que a gente estiver lançando, ok? Então marque aí os seus amigos, envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, que você acha interessante conhecer esse tipo de assunto. Bem, meu nome é David Sarueira, sou professor de administração e contabilidade, trabalho nessa área já há alguns anos e a gente tem esse canal para conversar um pouco com as pessoas a respeito daquilo que a gente tem de experiência na área financeira, na área empresarial e como isso pode afetar a nossa área pessoal. Às vezes alguns conhecimentos que você tem dentro da empresa, alguns tipos de registros, mesmo contábeis, mesmo financeiros, você pode transportar isso para a nossa vida pessoal e utilizar esses conhecimentos para melhorar o desempenho do seu controle financeiro, do seu controle emocional, às vezes, a depender do tipo de planejamento que você está executando. O nosso conteúdo de hoje é justamente entender a divisão aí de características entre aquele cara conservador a ponto de ser poupador e aquele cara um pouco mais arrojado a nível de ser investidor. Então assim, inicialmente, quando a gente pensa em poupador, a gente imagina aquele cara mão de vaca, né, mão fechada, mas não necessariamente deve ser assim. O ato de poupar é o primeiro passo para quem quer talvez investir, porque é a partir desse primeiro capital, é a partir desse primeiro investimento que você vai conseguir construir, primeiro, um comportamento de poupar e, em segundo lugar, uma intenção de investir esse dinheiro para chegar a render um pouco mais. Então, o poupador, na definição, seria aquele cara que guarda o seu capital. Ele gera um capital a mais do que ele precisa e esse capital que ele gera a mais, ele guarda esse capital. E aí você me diz, Davis, mas isso não é tão fácil. Realmente, alguns especialistas da área, eles aconselham que tenhamos sempre em mãos uma planilha, né, ou no mínimo um caderninho de anotações, e você consiga pontuar ali no seu caderninho de anotações, ao longo do mês, tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você desembolsa. E nesse caderninho de anotações você vai colocar também aquilo que você recebe, ou que você ganhou de alguém, ou que alguém te pagou por algum serviço que você fez, ou mesmo o seu salário mensal, ou algum rendimento que caiu na tua conta, poupança, seja lá o que for. É você contabilizar isso. E a palavra pode parecer muito técnica, mas na verdade o que você vai fazer é separar as entradas e as saídas e somar isso ao final do mês. A partir daí você vai ter a visualização real da sua condição financeira. Então você vai conseguir conhecer qual é o seu nível de gasto. Ora, nossa parte financeira, nosso aspecto financeiro, ele funciona como uma balança, né? Você tem a parte das entradas e a parte das saídas. Importa que as suas entradas sejam maiores que as saídas para que haja sempre um dinheiro, um fluxo de dinheiro que permita sobrar algum resto na tua mão. E esse resto que sobra, definitivamente você não pode deixar na mão, na carteira, na conta corrente. O ideal é que você retire isso. E digo mais, o ideal é que você retire isso primeiro, antes de quaisquer outras obrigações financeiras. Então, primeiro se planeja com a planilha, com as anotações, percebe o teu nível de gasto, o percentual dos teus gastos em relação ao que eu gasto com alimentação, o que eu gasto com manutenção de veículo, com veículo se tiver, com a casa se tiver,
Caso você não tenha carro, casa, coloque as roupas que você compra, alimentação na rua, remédios possivelmente que você venha comprar. Então tudo isso vai compor para você o teu plano de desembolso. A partir do primeiro mês que você fizer isso, você já tem uma margem percentual de quanto cada gasto equivale do teu orçamento. E aí você consegue estabelecer alvos, limites para o mês seguinte. Dentro desses limites, você vai colocar o primeiro ponto a ser estabelecido vai ser o quanto você quer poupar. O quanto você quer poupar. 10%, 5%? Existe algum nível, vamos dizer, ideal? Não, vai do teu nível, da tua forma de operação, da tua forma de pensar as finanças. Talvez no início você não consiga guardar muito, mas se você guardar 10%, já é o suficiente para dar o primeiro passo, para você começar a se acostumar com o ato de poupar. Veja bem que eu sou da área de administração e a gente tem disciplinas e áreas da administração que privilegiam a composição de técnicas de mercado, a gente faz algumas dinâmicas de mercado para te incentivar enquanto consumidor a comprar mais. Então todas as empresas pensam assim. O ideal dela é sugar toda a tua necessidade de compra, é te dizer que você precisa comprar as coisas. E aí você geralmente é levado a fazer esses gastos. Então nós temos que quebrar esse comportamento. Nós temos que tomar uma atitude ativa perante a vida e encerrar esse ciclo e começar a priorizar a nossa relação com o dinheiro. Então o primeiro que você deve pagar é você. O primeiro que você deve considerar digno do teu dinheiro, do teu salário, é você. E aí você reserva esses 10%. E onde que eu coloco esses 10%, Davis? Você pode colocar na poupança. Não recomendo para aquele que tenha um perfil mais arrojado, porque a poupança hoje, com a atual taxa Selic, ela está muito baixa e não proporciona um rendimento bacana. É mais para que no início você se acostume a poupar. E aí você deixa esse dinheiro separado. Né? O poupar é importante por isso. Então, se você é um poupador, já tem esse costume, ótimo, ótimo. Está na hora de passar para o próximo nível. Se você ainda não tem a atitude de poupar, é hora de começar a desenvolver. Comece com pouco. Comece estabelecendo metas, mas é importante que você estabeleça a meta e depois cumpra a meta. E não faça o processo inverso. Eu vou ver o que sobra e aí eu guardo. Isso geralmente não dá muito certo. O processo que você tem que fazer é estabeleça a meta, é 5% do meu salário, 10%, 2%, 3%, a quantidade que for. E aí, durante aquele mês, a primeira coisa que você vai fazer quando o salário chegar é reservar esse percentual e não gastar para nada. E aí, você se organiza em relação aos outros gastos. Mês que vem, repete. No outro mês, quando você se sentir mais confortável, você vai aumentando esse percentual e isso vai te dar uma certa segurança. Né? Mas também você não precisa necessariamente guardar isso na poupança. Você tem outras opções que, à medida que você for se desenvolvendo e guardando um pouco mais de dinheiro, você consegue enxergar outras opções. Então, para você que é poupador, você tem alguns fundos de renda fixa, você tem LCIs, tem LCAs, né? Você tem alguns papéis atrelados à taxa Selic, tem a Selic mais um percentual para poder compensar a desvalorização da moeda. Você tem várias opções. Agora, para você que já tem o costume de poupar, está na hora de subir um nível. E que nível é esse? É passar a ser também investidor. E olha que investidor nós temos os principais pontos aí, seria ou você se torna um empreendedor, abre uma empresa, abre um negócio, comercializa alguma coisa e a partir disso começa a colocar o teu dinheiro para ganhar dinheiro, ou você faz o que muita gente faz e que está um número maior de pessoas fazendo no Brasil, que é investindo em empresas que já são sólidas, que já estão no mercado, que têm anos de experiência, que geram lucros recorrentes, que têm um crescimento saudável, financeiramente falando, e você compra ações dessas empresas. E você se torna um sócio dessa empresa. Você se torna um pouco dono dessa empresa. E isso vai fazer com que você, quando a empresa ganhe dinheiro, você também vai ganhar dinheiro. O dinheiro que a empresa ganha, ela compartilha com você em forma de uma palavra que aqueles que estão mais acostumados
chegam a sentir a doçura? Dividendos. Quando caem os dividendos, o portador daquelas ações fica muito feliz. E eu vou te dizer uma coisa, no princípio, no início, quando você está começando, e vão cair centavos. No segundo ano, esse valor começa a subir. E aí você já consegue pagar lanche. No terceiro ano, você já consegue pagar uma das suas contas. Quarto, quinto, sexto ano, você já tá custeando os seus gastos mensais. Essa é a tão sonhada independência financeira. Tem uma frase que eu ouvi essa semana e que faz todo sentido. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Se você tem um trabalho convencional, 8 horas diárias, você recebe pelas suas 8 horas de trabalho. Se você quiser ganhar mais dinheiro e quiser estender essas horas, você tem um limite. O teu limite são 24 horas diárias. Ninguém consegue trabalhar mais do que 24 horas diárias, porque o dia só tem 24 horas. Então faça um exemplo, pegue o valor da tua hora de trabalho e multiplique por 24. Esse é o máximo que você consegue ganhar. Não quer dizer que você vá ganhar isso, porque todos nós precisamos descansar, nos alimentar, temos outras necessidades, e isso leva também um pouco da nossa hora, do nosso tempo. Então, apesar de ser o nível máximo às 24 horas, você não consegue cumprir 24 horas de trabalho. Você tem um limite. Agora, o teu dinheiro não tem limite. A partir do momento que você começa a investir o teu dinheiro, ele trabalha 24 horas por você. E à medida que você vai recebendo dividendos, à medida que você vai recebendo mais dinheiro com isso, você vai reaplicando e aí surge uma coisa fantástica que o Warren Buffett chama de bola de neve. O reinvestimento que você faz nas tuas empresas, nas tuas ações, reinvestindo os dividendos que você já recebeu do primeiro capital aplicado, ele gera outro lucro, ele gera outro dividendo, e isso vai se aglomerando como se fosse uma bola de neve, isso vai aumentando, tomando uma proporção que te deixa muito satisfeito. Então, ao longo de vários anos investindo, o teu dinheiro inicial que você aplicou, ele vai gerar outras fontes de renda, e essas fontes de renda vão se multiplicar. Esse é o efeito bola de neve. Então a gente chega ao final desse vídeo dizendo o seguinte: se você ainda não é nem poupador nem investidor, está na hora de começar. Se você é poupador, está na hora de começar a se tornar investidor. Colocar o teu dinheiro para trabalhar para você. Fizemos um vídeo há poucos dias pontuando as 5 obras que mais impactaram a minha vida e que eu tenho certeza que vão te ajudar nessa caminhada de se tornar um poupador ou se tornar um investidor. É claro que você tem que sempre pensar no conhecimento que tem que adquirir, na habilidade que tem que desenvolver e também na atitude que você tem que tomar perante a vida para fazer a diferença e tornar a sua vida diferente. Esteja conosco para os próximos vídeos e dá o seu like, dá o seu joinha se você gostou desse vídeo, se contribuiu em alguma coisa para o teu conhecimento. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.